Fala galera, tudo bem com vocês? Quando eu era criança, tinha uma propaganda na televisão que tinha uma musiquinha que começava assim, ó. Um novo tempo, apesar dos... E aí a música continuava. Por que eu lembrei dessa música? Porque, graças a Deus, hoje a profissão da beleza está vivendo um novo tempo. Até pouco tempo atrás, era a indústria cosmética e os fornecedores de produtos que decidiam nas suas reuniões como é que eles iriam apresentar os seus produtos aos cabeleireiros. Então você tem produtos muito bons que falam por si só e produtos que são mais do mesmo e por não trazerem nenhum diferencial tecnológico precisa se elaborar alguma argumentação convincente para pegar o cabeleireiro e convencê-lo de que algo que nunca foi necessário agora milagrosamente passou a ser necessário. Eu pergunto para você, profissional da beleza, você já teve alguma cliente que perdeu o cabelo quebrou pelo cabelo dela ter perdido carbono ou enxofre? Eu sei que você nunca teve essa experiência. Nenhuma cliente jamais perdeu o cabelo por subtração de átomos de carbono e enxofre da estrutura capilar. Mas, de uns tempos para cá, e nesses últimos dias eu recebi a notícia de ilustres colegas de profissão de que empresas estão tentando convencer os cabeleireiros de que há uma suposta necessidade de reposição de carbono e enxofre, inclusive apresentando dados numéricos, o que traz para a maioria dos cabeleireiros uma dificuldade em se fazer uma conferência para se saber se isso é verdade ou não, e quando se apresenta dados numéricos, né, isso impressiona alguns. Né? Então, eles dizem que cerca de 35 a 40% do carbono do cabelo é perdido em processos químicos, tal. Então, o meu propósito aqui não é desmerecer ninguém, não é desacreditar ninguém, porque a ciência não produz donos da verdade. A ciência é um patrimônio de todos, para que todos possamos ter uma direção do que é correto, para que pautemos as nossas profissões e desenvolvamos as nossas carreiras, nossas trajetórias profissionais, pela fundamentação segura que a ciência nos propõe. Então, de certa forma, a ciência serve também para nos proteger desses argumentos insólidos, né, que as empresas elaboram para tentar convencer o profissional de que acontece uma coisa, que se deve ter uma preocupação diferente ou especial e por isso deve-se adquirir produtos que consigam resolver algo que decidiram que agora é um problema, mas que nunca foi problema. Então vamos ver o que a ciência diz e como esse assunto é uma proposta que em si, para um cientista, traz uma série de incoerências, nós vamos ter que elucidar essa questão abordando-a através de três esferas: a esfera da tricologia, a esfera da química e a esfera da cosmetologia. E analisando o caso, a proposta de o cabelo supostamente perder carbono e enxofre e precisar de uma reposição de carbono e enxofre, analisando por essas três esferas, nós vamos montar o quebra-cabeça e chegar à conclusão de que é impossível o cabelo perder carbono, perder enxofre, e por isso também é impossível se promover uma reposição, né? Não é só não necessário, como também é impossível se promover uma reposição desses elementos isolados, e nós vamos ver por quê. E é muito importante que nesse novo tempo em que o cabeleireiro não está mais exposto a acreditar automaticamente nessas ideias, mas que antes de tudo ele vá procurar fundamentação científica para que suas convicções estejam pautadas na solidez da ciência, para que ele possa se posicionar profissionalmente. Isso é muito bom, porque a autonomia do mercado deve estar na mão do profissional e não na mão de quem fornece a ferramenta para o profissional trabalhar, ok? Então vamos fazer um breve estudo, nem diria um estudo, uma análise pela ciência sobre essa nova proposta, né? Nova em termos, alguns anos já algumas empresas de vez em quando saem com essa, né, de reposição de carbono e tal, mas eu pretendo de maneira rápida, enxuta, concisa, trazer para vocês dados que deixem todos tranquilos em relação a como nos posicionar sobre essa proposta, ok? Então, neste novo tempo em que o cabeleireiro recorre à ciência para decidir no que crer e no que não crer, no que investir e no que não investir, como se posicionar, bora estudar.
Vamos iniciar fazendo uma análise dos aspectos tricológicos, ok? E mais uma vez eu repito, que esse meu vídeo não seja utilizado para mostrar, apontar quem tem razão, quem não tem razão nessa batalha de ideias, né? Provavelmente há profissionais que acreditam que o cabelo precisa de uma reposição de carbono e que perca carbono, outros profissionais mais esclarecidos não, mas o que importa não é formarmos times, porque essa polarização na nossa profissão, que foi sempre nos últimos anos mantida através de campanhas comerciais, agora nós precisamos derrubá-la para que tenhamos união. E a única maneira em que façamos com que vários profissionais se unam é através da ciência que pauta a sua profissão. Assim, né, acontece em todas as outras ciências onde profissionalmente se presta serviço, ajuda ao ser humano, seja na área da saúde, seja na área da estética, seja na área da beleza capilar, que é o nosso caso. Então vamos iniciar fazendo uma análise da tricologia. Quando se fala que o cabelo tem 45% de carbono, esse dado empírico, que há muitos anos já martelam na mente do profissional, é um dado que já foi superado, tá? Porque quando você fala sobre o percentual de carbono no cabelo, há de se considerar 3 fatores. Estamos nos referindo ao percentual de carbono no cabelo como um todo, estamos nos referindo ao percentual de carbono na queratina, que é a proteína estrutural responsável pela formação de cerca de 90% da massa capilar, ou estamos nos referindo ao percentual de carbono presente na proteína não estrutural, mas que dá cor ao cabelo, chamada melanina. Então, os trabalhos mais atuais, que apontam mais assertivamente para esse percentual de carbono, vamos começar por aí pelo percentual de carbono e de enxofre, eles são variáveis porque depende a qual estrutura ou subestrutura capilar você se refere. Entre os cabelos caucasiano, asiático e afroétnico, existem diferenças no percentual de carbono e de enxofre, como também no percentual de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, em relação às diferentes etnias capilares, e dentro de cada etnia há variáveis percentuais apontadas nas pesquisas, de acordo com estar se falando da estrutura capilar como um todo, como eu disse, as suas melaninas ou a queratina em si. Os dados, eu vou apresentar para vocês o dado mínimo e máximo, tá, que existe de concentração de carbono nos cabelos, tanto asiático, afroétnico e caucasiano, variam de 41,3% a 49,3%. E o percentual de carbono relacionado à queratina dessas 3 etnias capilares são variáveis de 47% a 50,8%. Já o percentual de enxofre presente tanto na queratina quanto na estrutura completa dessas três vertentes étnicas capilares, asiático, caucasiano e afroétnico, são variáveis de 3,1% a 4,1%. Ou seja, os dados empíricos já foram superados e a gente tem que saber, quando se fala sobre percentual de carbono, está se referindo ao quê? Então, essas empresas que estão propondo uma perda de 40%, 35% de carbono em processos químicos, primeira coisa, elas estão se referindo a esse percentual relativo à perda de carbono relacionada ao carbono da melanina, ao carbono da queratina ou ao carbono da estrutura capilar como um todo? Essa é a primeira pergunta que precisaria ser explicada. Segundo fato que temos que considerar, a queratina do fio de cabelo é composta por cerca de 20 aminoácidos, as literaturas são variáveis em relação a 18 a 22 aminoácidos, mas a maioria concorda nos tipos de aminoácidos que estão ali formando a queratina capilar. Quer dizer que cada uma molécula de queratina é formada por repetições de cerca de sequências de 20 em 20 aminoácidos. Apenas 2 desses aminoácidos possuem enxofre, a metionina e a cisteína, e os 2 aminoácidos juntos representam cerca de 16% do total de aminoácidos que existe em cada sequência de 20 em 20 aminoácidos, sendo que a cisteína em maior concentração, cerca de 15%, e o restante, cerca de 0,8%, 0,7%, seria a cargo da metionina. Quando a gente fala em proteína capilar, a gente sabe que proteínas são compostos orgânicos,
mas a gente não pode se apoiar na ideia de que são compostos orgânicos, portanto possuem cadeia carbônica, certo? E essas cadeias carbônicas serão rompidas por eventos químicos cosméticos, comprometendo a estrutura do cabelo. Isso nós vamos ver quando analisarmos a questão cosmetológica. Mas voltando a falar da tricologia, todos os aminoácidos possuem carbono e cadeia carbônica, por isso são compostos orgânicos, tudo bem. Mas esse carbono não está exposto para ser captado e subtraído por algum produto químico cosmético, seja coloração, descoloração, alisamento de qualquer ordem. Não. Esse carbono estará sempre cercado de outros elementos. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Aqui, por exemplo, tem uma representação de um aminoácido, uma representação básica de uma parte da molécula do aminoácido que é igual para todos os 20, 22 aminoácidos que estão presentes na construção da queratina capilar. Então nós percebemos que o carbono ele sempre está envolto por alguns substituintes ou dando origem, dando início ao radical, que é a cadeia carbônica, e mesmo assim todos os carbonos estarão envolvidos pelo menos por hidrogênio. Então, se essas empresas querem nos justificar que há uma suposta perda de carbono, seria necessário também pontuar a perda de outros elementos que estão diretamente ligados ao carbono, não na cadeia que eles estão formando, mas para que o carbono esteja ali com a sua tetravalência concluída. Pelo menos haveria uma representativa perda de hidrogênio. Quando a gente fala em aminoácidos, a gente não pode apenas levar em consideração que são compostos orgânicos, mas também temos que considerar que são os construtores de proteínas. Sendo assim, a identidade essencial de uma proteína não está na cadeia carbônica, mas está no nitrogênio. É a presença do nitrogênio que, inclusive, mostra que um aminoácido é um aminoácido e que uma proteína é uma proteína. Se essas empresas procurassem ter um pouco mais de coerência na proposta da perda isolada de algum elemento químico, eles se voltariam com um pouco mais de razão, um pouquinho mais de razão, se focassem não na perda do carbono ou do enxofre, mas sim na perda do nitrogênio, o que descaracterizaria a queratina capilar como proteína e os aminoácidos como aminoácidos. Mas aí nós temos outra questão a considerar. A forma como os aminoácidos formam as proteínas queratinas e a maneira como as queratinas se organizam em fibras compactadas em várias séries e fases que eu apresento aqui para vocês, desde a união da primeira cadeia proteica, que nós chamamos de alfa-queratina, que depois se forma em dupla hélices, passando para uma outra subestrutura chamada monômeros, que depois evoluem para a construção de dímeros paralelos, depois tetrameros antiparalelos, para depois ainda se compactarem em fibrilas chamadas protofilamentos, para protofibrilas, microfibrilas, macrofibrilas, constituindo, enfim, o córtex capilar. Ou seja, é muito cômodo nessa proposta de viés comercial apontar que o cosmético simplesmente chegaria e superaria todas essas barreiras de fibrilas construídas compactamente em diferentes termos ou esferas de coesões de acordo com a massa cortical onde se vai atingir mesocórtex, ortocórtex, paracórtex, para se justificar também em que esfera ou em que perfil de reações químicas ocorreria essa suposta subtração de carbono e enxofre. Então, até aqui, dentro do aspecto tricológico, já se mostra improvável, totalmente improvável, essa possibilidade dessa facilitada retirada de átomos ou elementos isolados que constituem a proteína principal do cabelo, estrutural, a queratina, para convencer o cabeleireiro de que haveria necessidade de uma reposição de tais elementos. Se houvesse a possibilidade de se subtrair elementos de dentro das cadeias que formam as proteínas, ora, todas as clientes teriam seus cabelos quebrados, partidos, em qualquer processo químico que supostamente tiraria o carbono. Ao retirar, se fosse possível, não é possível,
Mas se fosse possível tirar carbono, o cabelo não ia ficar desestruturado, danificado, o cabelo ia cair, porque você estaria quebrando literalmente a porção estrutural em cadeia que dá ao fio de cabelo a sua estrutura primária. Então, cosmeticamente, isso não é possível. E quando um fio de cabelo chega ao ponto de quebrar por excesso de processos químicos aos quais ele foi submetido, isso ocorre por outras reações que nós vamos abordar um pouquinho na questão da análise cosmetológica. Dentro da esfera química, nós já submetemos a questão à seguinte análise. Observando na tabela periódica, nós conseguimos estudar e prever quais são os padrões de união que haverá entre elementos químicos para a formação de moléculas específicas. E quando a gente tem uma determinada molécula, a gente não pode achar que a gente tem apenas um modelo simples daquela molécula. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou pegar, por exemplo, o sal de cozinha, que tem uma composição química simples, que a maioria já conhece, NaCl, o cloreto de sódio. Quando você tem um cristal de sal de cozinha, você não tem apenas um átomo de sódio com um átomo de cloro ali. A fórmula molecular do sal de cozinha é NaCl, cloreto de sódio. Mas uma molécula de NaCl irá conectar-se a outras, para formar um cristal. Isso significa que é possível você diminuir a quantidade de moléculas conjugadas do mesmo elemento, do mesmo composto, para que elas possam ser separadas, por hidrólise, por exemplo. Existe em química a previsão do cálculo da massa da molécula simples, mas também da molaridade, que é o cálculo em quantas gramas por mol haverá de massa de um determinado composto, formando a sua estrutura básica. Sendo assim, é impossível se subtrair um átomo isolado que está construindo uma molécula de algo. Toda intervenção de desestruturação ocorrerá na escala de ligações químicas que fazem a união entre moléculas e não especificamente entre os átomos que formam a molécula. É por isso que dentro dos perfis de reação química propostos pelos produtos cosméticos, coloração, descoloração, alisamentos, não há a previsão ou a possibilidade de que essas reações subtraiam ou isolem especificamente qualquer átomo que componha a proteína, queratina ou os seus aminoácidos que a formam. Agora vamos falar do aspecto cosmetológico. E para começar a entender, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você faz um buraco numa parede, você não diz que você danificou o tijolo, mas sim que você danificou a estrutura da parede. Você comprometeu a parede. Da mesma forma, um cosmético, quando age no cabelo danificando-o, nós não dizemos, nenhum trabalho aponta que haja necessidade de reposição de átomos isolados porque houve um prejuízo a um átomo isolado ou um conjunto de átomos isolados. Não, nós machucamos, ao submeter o cabelo a eventos químicos cosméticos por reações químicas, a estrutura capilar em diversos níveis. Então, para começar, a gente tem que saber que o perfil de reação química cosmética promovido por processos de coloração, descoloração e alisamentos de ação interna vão atacar diretamente as ligações químicas intermoleculares, ou seja, aquelas que ficam entre as moléculas de queratina. E o cabelo tem alguns dispositivos de se defender desses danos. Muito interessante. Por exemplo, quando você faz um alisamento à base de hidróxido ou de tioglicolato, você tem a conversão da ligação de disulfeto para cistina ou para lantionização. Se você faz um processo de alisamento através de ácido glioxílico, você vai ter em 72 horas a formação de alguns compostos como hemiacetais para a reconstrução de algumas ligações químicas disulfídicas que foram quebradas quando do evento cosmético no salão de beleza. Quando você faz um processo de descoloração, você não está tirando nada de queratina do cabelo, mas você está subtraindo
as melaninas. As melaninas têm 61,1% de carbono na sua composição. Tudo bem, mas as melaninas elas correspondem a cerca de 3% da massa capilar ou de 1 a 5% da composição química total do cabelo. Então você não teria uma representação de dano ao cabelo por conta da subtração de melaninas. Tanto que o que faz um cabelo descolorido ficar danificado não é nem o processo de extração de melaninas, mas é um processo de oxidação ao qual as estruturas proteicas são submetidas. No processo de coloração você tem tanto a vertente de polimerização interna do fio de cabelo quanto a vertente de polimerização juntamente com o processo de extração parcial de melaninas. Em todos esses casos, você tem um processo então de o cabelo tentar se defender através da formação de certos compostos aniônicos oxidativos permanentes ou através, por exemplo, no caso de uma descoloração, de, à medida que, havendo clivagem de ligações intermoleculares por conta do processo descolorante, o cabelo em até 72 horas forma uma quantidade muito maior de interações iônicas entre as queratinas afetadas. Isso faz com que, inclusive, o cabelo descolorido tenha um ponto de fusão um pouco maior. Então não há na literatura nenhuma evidência, nenhum sinal, nenhuma constatação de que haja a retirada de alguma coisa do fio de cabelo quando você submete-o à coloração, descoloração, alisamento. Eu sei que o cabeleireiro no salão de beleza, quando ele faz luzes, coloração, alisamento, ele fala para a sua cliente, agora a gente tem que tratar para repor o que a química tirou. Só que a química não tirou nada. O que a química tira você não consegue colocar. Na descoloração você retira melanina. Você não vai repor melanina. Né? E é claro que eu estou falando das estruturas proteicas, porque o aspecto lipídico livre você perde na maioria dos processos químicos e você repõe. Mas em relação à estrutura proteica, quando a gente prevê uma reposição de proteínas em alguns casos de reações químicas cosméticas ao fio de cabelo, não é porque se está fazendo uma reposição direta ao que foi extraído, mas aí nós precisamos entender que os processos químicos cosméticos vão submeter o cabelo a 5 tipos diferentes de esferas de danos. E nenhuma dessas 5 esferas de danos pelo qual o fio de cabelo pode passar prevê a perda física de algum elemento que precisaria ser integralmente reposto. Você tem sim um processo de tratamento que prevê a defesa e controle de compostos oxidativos que foram criados pelo cabelo em defesa ao processo químico pelo qual ele foi sujeito. Você tem um processo de neutralização contínua de outros tipos de compostos formados, mas não prestaria o menor benefício ou ajuda ao cabelo prever uma reposição isolada de átomos de algum elemento químico, porque o cabelo ele não perde nada nos processos de coloração, descoloração e alisamento em escala atômica. Até no processo de lantionização, onde você tem perda de 50% dos átomos de enxofre afetados nas ligações de sulfeto, a reestruturação do cabelo não se dá pela reposição do enxofre, mas se dá pela religação ou rearranjo das ligações que foram afetadas pelo processo. Talvez eu fico aqui pensando que essas empresas que inventaram essa tese de que cerca de 35 a 40% do carbono do cabelo é perdido, né, o que não é verdade, talvez eles devem ter tido acesso a um trabalho científico que aponta para algo um pouco diferente, que quando você faz um alisamento à base de hidróxido de sódio, de guanidina, você tem uma previsão de que cerca de 35% das ligações de disulfeto afetadas no paracórtex é que serão rompidas em quantidade suficiente para que se promova o alisamento do cabelo. Então isso não tem nada a ver com carbono, isso teria diretamente a ver com enxofre, mas não tem a ver com esse percentual que eles dão de perda, mas sim de um percentual de ligações de sulfeto do paracórtex afetadas pelo processo de rompimento de ligações de sulfeto para o propósito de alisamento do cabelo. Mesmo assim, né, cabeleireiros antigos, como eu, por exemplo, que fizemos tantos anos, tantos cabelos, milhares de cabelos com hidróxido de guanidina, hidróxido de sódio antes disso,
e a gente tem a consciência de que se está perdendo um átomo de enxofre nesse processo, em cada cadeia afetada, você nunca teve a previsão de recuperação de um cabelo que foi relaxado, que passou por esse tipo de alisamento, por reposição do enxofre perdido, mas sim pela reconexão e estruturação e estabilização das ligações restituídas. Aí tem mais sentido porque reflete a realidade do que acontece. E se fosse possível fazer uma reposição de carbono no fio de cabelo? Qual seria o meio mais provável? Ixi, aí a gente ia arrumar um problemão, porque isso iria infringir todos os princípios que nós temos em relação aos recursos tecnológicos cosméticos, do que é saudável e do que não é saudável para o fio de cabelo. Isso porque, para que você tenha algum elemento que seja capaz de repor o carbono ao cabelo, se o cabelo perdesse carbono, né? Se o cabelo perdesse carbono e se fosse possível repor esse carbono, você teria que utilizar nos cosméticos compostos que seriam intrinsecamente feitos de carbono ou carbono e hidrogênio no máximo. Acontece que os compostos, as substâncias que são feitas de carbono e hidrogênio, que poderiam estar presentes nos cosméticos para repor carbono, se fosse verdade que era importante e necessário repor carbono ao cabelo, essas substâncias seriam os hidrocarbonetos. Só que os hidrocarbonetos, eles são substâncias derivadas do petróleo. E aí ninguém quer colocar substâncias relacionadas a vernizes, resinas, plástico, polímeros dessa ordem no fio de cabelo, até porque a gente sabe que os hidrocarbonetos eles teriam uma massa molecular muito grande, o que seria também inviável. Quimicamente, recuperar o cabelo através deles seria inviável pela sua massa, até pelo seguinte: um hidrocarboneto, se ele tem até 5 carbonos na sua cadeia, ele é um gás. Então, quando o hidrocarboneto é pequeno, não dá para usar porque ele é gás. Então, pera um pouquinho. Nós temos algumas empresas que fornecem produtos cosméticos que estão tentando convencer cabeleireiros de que o cabelo ele vai sofrer um tipo de reação química capaz de desconstruir o fio de cabelo, romper todas as barreiras fibrílicas que constroem as compactações da estrutura capilar e extrair átomos dessas estruturas capilares primárias, ou seja, os aminoácidos que formam as queratinas, e quando isso acontece, o cabelo não cai. Não, mas é porque é só 40%, ainda fica 60%, mas não é assim. O córtex não é uma coesão uniforme. O ambiente de reatividade química cosmética não é todo o córtex, são áreas específicas. Então, essa proposta já cai por terra no aspecto tricológico e também cai por terra no aspecto químico, porque nós não temos como extrair isoladamente átomos de moléculas construídas no formato em que o cabelo é configurado estruturalmente. E cosmetologicamente também nós não teríamos nada que pudesse resolver esse problema se o cabelo perdesse carbono e enxofre, porque as substâncias que seriam utilizadas para a reposição desse carbono são derivadas do petróleo, ou seja, na sua origem já são substâncias que sabemos que não fazem bem ao cabelo porque geram oclusão e geram outros problemas, além da inviabilidade dessas substâncias atingirem o córtex para fazer qualquer tipo de proposta de correção à estrutura capilar. Ou então, né, se a gente for inventar alguma coisa aqui, a gente podia pensar em alguma coisa que é feita só de carbono, diamante, mas não seria possível porque é muito caro, né, colocar diamante no cosmético. Mesmo assim não ia funcionar, porque a formação geométrica da molécula do diamante é tetraédrica, ou seja, forma cristais, é muito denso, também não resolveria o problema. Ou seja, não existe nada em ciência que justifique ou que apoie a proposta de que o cabelo tenha uma perda de carbono e de enxofre, e mesmo que isso acontecesse, não haveria nada à disposição para que houvesse essa reposição. O cabelo ele é danificado estruturalmente através de perfis diferentes, então é necessário entender qual é o perfil de dano que uma coloração escura traz ao cabelo,
como é que o cabelo se defende disso, ao que é que vamos combater no processo de tratamento e manutenção. Se um cabelo é colorido de tons ruivos, é necessário saber que perfil de dano foi promovida pela coloração de macropolímeros corantes, que são os ruivos, e o que o cabelo iria formar nesse caso e como a gente teria que cuidar do cabelo em defesa desses compostos formados em questão. Se o cabelo fosse colorido de coloração clara, ou mesma coisa, se o cabelo fosse descolorido, a gente tem que conhecer qual é o perfil de dano que a descoloração promove nas suas variadas etapas de reações químicas, para entender o que é que o cabelo vai criar para se defender disso e quais são os compostos que vamos combater no processo de tratamento e manutenção. O mesmo é aplicado ao alisamento. Se a gente faz um alisamento alcalino, a gente tem que entender qual é o ativo, qual é o perfil de reação que será promovida, portanto, o tipo de dano que será promovido ao cabelo, como é que o cabelo vai tentar se defender disso e quais são os compostos que nós vamos combater no processo de tratamento e manutenção. Se o alisamento foi de ácido glioxílico, da mesma forma, temos que entender qual é o perfil de reação e de dano que o ácido glioxílico irá promover, aí depende se é ácido glioxílico simples ou composto, para saber o que é que o cabelo vai formar em defesa de ter passado por um evento por ácido glioxílico e entender quais são as propostas de composições que irão combater esses compostos no processo de tratamento e manutenção. Ou seja, a coisa não é tão simples assim. Tratar do cabelo não é só aplicar um creme, aplicar um produto que tem um nome fantástico, ou fazer um rodízio de uns cremes chamados cronograma. A gente não salva o cabelo com protocolo, mas sim com a consciência do que é que está ocorrendo quimicamente no fio de cabelo e como fazer a interpretação correta de cada fórmula disponível no mercado para saber quais que têm potencial de promover a correção química necessária, o controle, a neutralização contínua, a alimentação de sítios aniônicos e outras questões que são abordadas, inclusive no nosso curso de cosmetologia capilar aplicada, para que o profissional entenda em que investir, quando investir, por que investir, qual produto que vai ter o recurso necessário para cada caso das suas clientes e assim ele tem o maior índice de resultados de excelência no quesito recuperação de cabelos e com muito menor custo, né? Porque as clientes que têm processo químico no cabelo, como loiras, não precisam gastar mais, como se dizia até pouco tempo atrás. Então, pessoal, estamos vivendo um novo tempo. Que bom que nós não estamos mais expostos e sujeitos a acreditarmos em tudo de fantástico, bem elaborado e bem argumentado que os departamentos comerciais e de marketing das empresas fornecedoras de produtos nos propõem. Que bom que hoje nós temos muito recurso científico para poder conferir tudo que é proposto para nós comercialmente, para que a gente compre, né? Mais coisa do que a gente já compra, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha também com outros colegas de profissão para que eles sejam esclarecidos nesse ponto. Eu agradeço muito a sua companhia. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar suas perguntas aqui nos comentários, que a gente sempre dá aquela atenção, tá bom? Obrigado, sucesso a todos e fiquem tranquilos, porque o cabelo não perde carbono, não perde enxofre e, havendo a necessidade de tratar do cabelo, certamente não será através de reposição isolada de átomos específicos, tá bom? É mais uma aí mais uma proposta aí que não merece o nosso crédito, tá certo? Um forte abraço a todos, Deus abençoe, nos vemos no próximo vídeo e bora estudar.